E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa série resenhando a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, lembrando sempre de que você pode comprar tanto esse livro como os outros livros da coleção, tanto da coleção de 7 volumes, que é essa aqui, como da coleção de 3 volumes, pelos links na descrição, tá bom? Assim eu ganho uma comissãozinha em cima disso, você paga a mesma coisa, mas eu ganho um dinheirinho, o que é sempre bom, não é mesmo? Ajudar aqui na manutenção do canal e tudo mais. E hoje eu estou aqui, frio e calculista novamente, por causa do calor, para continuar falando sobre o progresso das ciências particulares no período helenístico, né, pós-Biblioteca de Alexandria e ainda alguns desenvolvimentos antes e alguns desenvolvimentos posteriores também. Há 2 vídeos atrás nós introduzimos esse tema, falamos das circunstâncias nas quais surge esse interesse pelas ciências particulares, por que elas se intensificaram tanto nessa época. No último vídeo falamos da geometria do Euclides, né, de todas as contribuições da matemática, né, na área da matemática, na ciência particular da matemática por parte do Euclides. E hoje a gente vai falar de mecânica, a gente vai falar de Arquimedes e também de um outro depois, mas principalmente Arquimedes é o tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, sem mais delongas, prossigamos. Arquimedes nasceu em Siracusa por volta de 287. Seu pai Fídias era astrônomo. Esteve em Alexandria, mas não ficou ligado ao ambiente do museu. Viveu a maior parte do tempo em Siracusa, uma vez que era ligado à casa reinante por laços de parentesco e por laços de amizade. E aí o Reale fala aqui que ele morreu em 212, trucidado durante o saque da cidade pelas tropas romanas comandadas por Marcelo. Então o Império Romano estava pegando aquela parte ali e o Marcelo, na verdade, falou para não matarem o Arquimedes, exatamente porque era uma mente brilhante. Eu vou comentar mais para frente de novo que as máquinas que estavam sendo usadas para defender a cidade de Siracusa das tropas de Marcelo foram feitas pelo Arquimedes. Então o Marcelo queria preservar a vida dele como uma forma de honra, né, de respeito, porque o cara estava dando trabalho ali na batalha. Não sei se foi uma batalha fácil ou não, mas certamente a genialidade, né, a engenhosidade do Arquimedes certamente contou muito para essa batalha, né, para o lado do pessoal de Siracusa. Então o Marcelo queria respeitar a vida dele, né, deixar o cara vivo. Mas parece que um soldado acabou matando, não ouviu o comando, entendeu errado, alguma coisa assim, e acabou matando o Arquimedes nessa invasão. O Reale fala ainda que muitas de suas numerosas obras foram conservadas. Ele fala de Sobre a Esfera e o Cilindro, Medida do Círculo, Sobre espirais, Sobre a Quadratura da Parábola, Sobre conoides e esferoides, Sobre o Equilíbrio dos Planos, Corpos Flutuantes, O Arenário, a gente vai falar dela um pouco depois ainda, e um escrito sobre o método, dedicado a Eratóstenes, que é alguém de quem a gente ainda vai falar daqui a 2 vídeos, alguma coisa assim. Bom, o Reale vai comentar aqui que não poucos historiadores consideram Arquimedes como o maior dos cientistas gregos, né, o mais genial dos cientistas gregos. Ele teve várias contribuições no campo da estática, da hidrostática, da própria engenharia, como a gente já vai ver. Mas aqui nesse momento, primeiro, o Reale ele salienta as contribuições dele em relação à problemática da quadratura do círculo e da retificação da circunferência. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses problemas. Bom, vamos um de cada vez. O que é o problema da quadratura do círculo? Pelo que parece, nessa época na Grécia, e eu não consegui entender direito as razões por trás disso, não consegui achar muita informação, se alguém souber aí, por favor, manda, que eu fiquei muito curioso. Existiam tentativas de tentar construir formas, de tentar resolver alguns problemas, fazer algumas coisas no âmbito da geometria, sem o uso de um compasso e sem uma régua que fosse metrificada, né? Apenas com uma régua para fazer linhas propriamente retas, conseguir fazer linhas retas, mas sem usar nenhuma medida, né? Sem poder contar as medidas. Existiam algumas tentativas de fazer, de construir figuras sem esses aparelhos, né? Com essas condições. E a questão da quadratura do círculo é basicamente a ideia de você pegar um círculo que tem uma determinada área e a partir disso, com essas restrições que eu acabei de mencionar, construir um quadrado que tenha exatamente a mesma área do círculo.
Isso, pelo que eu estava vendo na internet, na Wikipedia, basicamente, é um problema muito complicado. Eu acho que ainda nem teve conclusão para isso, né? Porque acaba envolvendo o pi, e aí o pi, enfim, um número, né, que tem uma... Depois do 3, aí uma infinidade de números, literalmente uma infinidade de números. Então, acho que, não sei se é impossível ou se ainda não conseguiram, mas eu sei que é um problemão isso. Muita gente tenta, muita gente tentou, e parece que o Arquimedes ele contribuiu muito para esse problema em específico. Além desse problema, parece que o Arquimedes também contribuiu para a solução do problema da retificação da circunferência. O que é isso? É basicamente pegar uma circunferência, né? A circunferência é o que está em volta do círculo, né? O limite ali do círculo. É essa linha que coloca a fronteira ali para o círculo. Pegar essa fronteira e transformar em uma reta. Né? Pegar esse círculo e transformar numa grande linha reta. É basicamente fazer isso aqui. Ó. Eu separei um materialzinho aqui para usar. A gente supõe que isso aqui seja um círculo perfeito. O que a retificação da linha tenta fazer é transformar essa circunferência em uma linha reta. Aí seria mais ou menos isso aqui, ó. Até caiu um negócio ali no chão. Tem isso aqui e fazer isso, ok? Aqui acho que deu para entender que eu estou com uma figura tridimensional, só que é para a gente imaginar aqui bidimensional. Círculo. Ok? Então uma linha. Transformar esse contorno do círculo em uma linha reta. E isso é muito complicado, né? Quando a gente pega isso aqui, principalmente, a gente consegue ter uma ideia, né? Porque isso aqui não é um círculo perfeito. A gente sabe, está longe de ser. E quando a gente faz desse jeito, quando a gente puxa para ficar como se fosse uma linha reta aqui, também tem várias nuances aqui, né? A gente vê, vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo. Isso aqui por si já tem uma espessura que torna impossível você realmente fazer esse procedimento. Né? Você tem que fazer algo só no cálculo mesmo. E o Arquimedes ele arrumou um jeito de fazer isso. Eu vou ver se deixo uma imagem na tela. O que ele fez basicamente? Ele pegou a circunferência, o diâmetro da circunferência, dividiu por 7 e multiplicou por 22. Com base nisso, então, ele colocou que aí seria uma boa aproximação do que seria uma retificação dessa circunferência. E realmente ele chegou muito perto. Né? Eu vou botar as informações aí na tela que eu achei na Wikipedia, mas ele realmente chegou muito perto. Né? Existem tentativas mais modernas, eu acho que hoje em dia esse problema já está até resolvido, mas de todo modo ele contribuiu muito para essa discussão em específico também. Ele também desenvolveu um polígono de 384 lados, quer dizer, não desenvolveu, né? Ele não criou, mas ele conseguiu alcançar um polígono de 384 lados. Ele chegou a descobrir esse polígono, né? Ele chegou a formular, né? A desenhar esse polígono. Ele parece que também escreveu muito sobre as espirais, cilindros, conoides, esferoides, esfera também. Bom, e aí o Reale começa a falar da hidrostática, né? Das contribuições dele para a hidrostática. Que aí certamente é uma das partes mais famosas, né, do que o Arquimedes pensou. Bom, ele fala aqui que ele deu as bases da hidrostática lançando esse princípio aqui, né, que é o princípio de Arquimedes. Todo mundo já ouviu falar, alguns de vocês devem saber como é, mas eu vou ler aqui a formulação. Das grandezas sólidas, aquela que é mais leve que o líquido, abandonada no líquido, imerge de modo que tal volume do líquido, qual é o da parte submersa, tenha o mesmo peso de toda a grandeza sólida. E aí o segundo que junto a esse é o princípio do Arquimedes. As grandezas mais pesadas do que o líquido, abandonadas no líquido, são transportadas para baixo, até o fundo, e serão tanto mais leves no líquido, quanto é o peso do líquido, que tem tal volume quanto o volume da grandeza sólida. Eu queria aprofundar isso aqui, mas é um daqueles temas que eu não sei explicar. Eu achei informações na internet muito boas. Eu vou colocar no card aqui, eu acho, um vídeo explicando o que eu achei interessante, que deu para entender bem. Mas esse é o tipo de coisa que eu não conseguiria explicar direito. Então,
fiquem aí com o vídeo. Eu não vou colocar aqui também, porque vai que o autor do vídeo fica incomodado. Mas vocês cliquem no card, nos cards, não sei, e deem uma olhada aí. Inclusive, se eu esquecer de colocar no card, por favor avisem nos comentários. Isso já aconteceu algumas vezes, tá? Eu sou muito enrolado com essas coisas, eu esqueço que eu mencionei isso. Mas enfim, eu vou tentar lembrar dessa vez. Além da hidrostática, ele também lançou as bases da estática. Como o Reale fala aqui, da lei da alavanca, né? A alavanca é principal, é aquilo pelo qual todo mundo conhece o Arquimedes, né? Acho que o pessoal pensa em catapulta e alavanca. Eu acho que é o que vem em mente quando o pessoal fala em Arquimedes. Mas como é que é o princípio da alavanca? O Reale vai ilustrar aqui. Imaginemos uma reta em forma de haste, apoiando-se sobre um ponto de apoio. Então tem um ponto de apoio aqui, a gente imagina uma gangorra, né? Um ponto de apoio no meio e uma haste. E coloquemos nos extremos dessa haste dois pesos iguais, a distâncias iguais do centro. E assim elas estão em equilíbrio. A distâncias desiguais, nós teremos uma inclinação para o lado do peso que se encontra a maior distância. E aí a conclusão que é tirada disso é a seguinte. Arquimedes chega à lei segundo a qual duas grandezas estão em equilíbrio a distâncias que estejam em recíproca proporção às próprias grandezas. Então, se vocês imaginarem uma gangorra, isso é muito fácil de visualizar. Ponto de apoio, a haste. Aqui nas duas pontas a gente tem objetos. Se eles pesarem igual e tiverem a distâncias iguais do centro, vai ficar equilibrado. Agora, se um for um pouco mais pesado, eu vou aumentar assim para ficar mais visível. Se um for um pouco mais pesado, vai começar a cair para cá. Se o outro for mais pesado, vai cair para cá. E se for igual, vai ficar igual. Agora, isso pode ser compensado pela distância, né, do centro. Então, se esse aqui é mais pesado, a balança tende para cá. Mas se ele estiver mais próximo do centro, e esse aqui estiver mais próximo da ponta, ele vai tender a cair para o outro lado. Né? Então, existe uma proporção, né, para ter algo equilibrado, tem que ter uma compensação da distância entre os objetos na gangorra, vou colocar aqui como gangorra, porque, enfim, é o que a gente tem culturalmente mais próximo para associar, né? Então, a distância entre os objetos da gangorra e o centro precisam estar compensadas pelo peso dos objetos. Essas coisas podem se compensar. Então, se o objeto for mais pesado e fazer com que a balança caia mais para um lado do que para o outro, se estiver mais na ponta, vai fazer mais peso. E aí a gente pode ter de um lado algo com peso muito maior e do outro algo com peso menor, só que a distâncias diferentes. Né? Claro, deve existir uma fórmula certinha para você jogar esses valores e fazer mais fácil. Mas basicamente é isso. Né? Existe uma razão aí, né, uma relação entre essas distâncias e os pesos, né, e as massas dos objetos que estão na gangorra. E aí é com base nisso que o Arquimedes ele fala, né, dá-me um ponto de apoio e erguerei a terra. Né, porque ele vê que por mais pesado que seja alguma coisa, se você colocar algo leve, só que a uma distância proporcional, você consegue levantar as coisas. Né? Se você fizer essa conta bem, você consegue movimentar basicamente qualquer coisa. É claro que ele fala aqui, né? Erguerei a terra. Claro que você precisa de uma distância enorme, né, para erguer a terra. Até porque no espaço não tem gravidade. Então, mas enfim, a gente entende que isso é uma forma de dizer, né, muito poética, muito bonita, né, que mostra bem a grandiosidade desse achado dele. Né? Então, uma coisa, no certo sentido, por maior que seja, pode ser movida por outra se, através do cálculo certo, a gente fizer a alavanca correta. E também no campo da aritmética propriamente dita, o Arquimedes ele traz coisas importantes também. Ele vai falar aqui, o Reale vai falar aqui, que o Arquimedes ele traz um sistema para expressar números muito grandes. Né, que os gregos eles não usam o 1, 2, 3, 4, 5 arábicos que nós temos. É um outro tipo de sistema. Então, isso dificulta um pouco a escrever números muito grandes. Cria uma complexidade muito, muito confusa. E aí parece que ele inventou um sistema para explicar, para poder denotar, né, para poder expressar números maiores. Ele até fala que com base nesse sistema, né, ele provocativamente no livro, ele faz o cálculo de quantos grãos de areia caberia no mundo, caberia no cosmo, aliás. Então, por isso que o nome desse livro, né, como eu tinha falado lá no começo, é Arenário. Porque
com base nesse sistema numérico novo dele, ele consegue fazer contas absurdas, né? Ele consegue ver quantos grãos de areia, que são minúsculos, caberiam no cosmo, que é um negócio gigante. E é interessante também que o Arquimedes, ele, nas explicações dele, ele faz algo parecido com o que eu acabei de fazer. Ele usava muito do método indutivo e intuitivo através de imagens. Ele construía figuras e depois passando a comprovação. Então, ele, para explicar essa coisa da alavanca, eu não cheguei a desenhar, eu pedi para que vocês imaginassem. Mas ele talvez fizesse ali uma balança, né, e pedisse realmente para as pessoas imaginarem. Olha, imagina uma gangorra. Aí, traz esse peso um pouco mais para dentro. O que acontece? Traz um pouco mais para fora. Aumenta o peso de um dos lados. Né, o que acontece? Então, ele trabalhava com essa pegada mais intuitiva. Né, e depois trazia as demonstrações. Né, parece que ele primeiro mostrava acontecendo. Né, claro que com desenhos, né, imagens, né, não tinha vídeo na época, mas para que as pessoas vissem aquela relação, para depois ele ir para a comprovação matemática e expressar aquela relação, né, aquele evento que eles acabaram de ver, em uma fórmula, né, com termos matemáticos. Arquimedes foi matemático e assim se considerava, ou seja, alguém que tratava teoreticamente dos problemas, considerando seus estudos de engenharia como algo marginal. E a gente lembra daquilo que já falamos no vídeo de introdução a esse período das ciências helenísticas, das ciências particulares nessa época helenística, que é aquele espírito contemplativo herdado da filosofia. Né? É um espírito que não está muito preocupado com resolver problemas. Eventualmente, marginalmente, para usar o termo que ele usou aqui agora, que é muito bom, marginalmente pode ser que algum problema seja resolvido. Mas o conhecimento que está sendo buscado aqui é puramente teorético. É com o fim simplesmente de compreender o funcionamento das coisas. Né? O conhecimento pelo conhecimento. Sem querer erguer montanha, sem querer erguer navio, sem querer brincar de gangorra. Né? Na verdade, ele quer estudar isso, como funciona, e talvez alguém venha aplicar. Né? O próprio Arquimedes, como eu falei no começo, ele construiu armas para defender a cidade. Né? Então, teve uma aplicação prática, sim. Só que esse ofício de engenheiro dele, ele próprio considerava secundário. Eu antes sou um matemático que estudo essas relações, estudo a quantidade e tudo mais, e, consequentemente, acabo tendo desdobramentos práticos do meu trabalho. E aí o Reale cita alguns desses produtos de engenharia dele. As máquinas balísticas inventadas para defender Siracusa, os aparelhos para transporte de pesos, a idealização de uma bomba para irrigação, baseada no princípio da chamada rosca sem fim. E isso é muito interessante. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Eu fiquei apaixonado por como esse negócio funciona. Eu achei muito legal. É genial também. Eu vou colocar o vídeo para vocês. O parafuso de Arquimedes nada mais é do que uma rosca helicoidal coberta por uma tubulação bem justa e inclinada. O movimento circular da rosca helicoidal faz com que a água suba a cada rotação. A tubulação que fica em volta da rosca impede que haja retorno do fluido caso a rotação pare. Antigamente, o acionamento tanto podia ser feito manualmente como com o uso de animais. Hoje em dia, nas aplicações que ainda são usadas, pode ser utilizado motores para a rotação do eixo. Isso permite até que haja um parafuso sem tubulação em volta, pois como os motores são capazes de girar as hélices a uma velocidade constante, não há necessidade de parar para descanso. Cada design de parafuso possui uma inclinação ideal, dependendo tanto do diâmetro da hélice quanto do passo. Mas usualmente a angulação ótima está entre 30 e 40 graus, e a eficiência fica em torno dos 30%. As grandes vantagens desse mecanismo são a sua simplicidade, facilidade de construção e a possibilidade de transportar água mesmo contendo lama, areia e cascalho. E suas descobertas ligadas à estática e à hidrostática fizeram dele o maior engenheiro do mundo antigo. Ele também usou espelhos custórios, construiu um planetário e descobriu o peso específico, né? A relação entre peso específico e volume. E aí é nessa descoberta da relação entre peso específico e volume que entra aquela história do Eureka. Né? Eureka vocês já devem saber, que é atribuído a Arquimedes, quando ele estava tomando banho, enfim. Eu vou contar a história aqui agora. Mas o Eureka é essa frase que veio do Arquimedes, né? Eu ia falar que a gente usa isso hoje em dia, mas não usa muito. Mas essa frase é famosa por causa disso. Né? Foi descobrindo esse princípio, né? Essa relação, melhor dizendo, que o Arquimedes gritou Eureka. E vamos ver por quê. Vejamos o episódio, diz o Reale. Gueron, rei de Siracusa, quis oferecer uma coroa de ouro no templo. Mas o ourives subtraiu parte do ouro, substituindo por prata, que
que combinou com a restante parte de ouro na liga. Aparentemente a coroa ficou perfeita, mas surgindo a suspeita de falsificação, e como Guéron não podia dar corpo à suspeita, pediu a Arquimedes que lhe resolvesse o caso, refletindo sobre o que estava acontecendo. Então, houve essa substituição de metais dentro de uma coroa, na constituição da coroa. E de fora parecia a mesma coisa, só que o rei queria saber se estava sendo roubado, né? Se o ourive estava zoando com a cara dele, né? Se ele tinha ali sofrido um roubo. E aí entrou Arquimedes. Arquimedes vai tentar resolver o problema. Arquimedes começou a pensar intensamente na questão. E no momento de tomar banho, observou que ao entrar na banheira, que naquela época era uma tina, saía água na mesma proporção do volume do corpo que entrava. Então, submergia e a água que saía era da mesma proporção do corpo que estava entrando na água. Assim, de repente, intuiu o sistema com o qual poderia determinar a pureza ou não do ouro da coroa. Arquimedes prepararia 2 blocos, um de ouro e um de prata, cada qual de peso igual ao da coroa, emergiria os 2 na água, medindo o volume de água deslocado por cada um deles e a relativa diferença. Depois, verificaria se a coroa deslocaria um volume de água igual ao deslocado pelo bloco de ouro. E aí, se isso acontecesse, a coroa certamente seria de ouro. Se não acontecesse isso, significaria que o ouro da coroa havia sido alterado, misturado com a prata. No entusiasmo da descoberta, precipitou-se para fora da tina e correu para casa, nu, como estava, gritando: "Descobri! Descobri!", que em grego se diz eureka, exclamação que se tornou proverbial, permanecendo em uso até hoje. Eu nunca vi ninguém usando, mas já conheço essa expressão, evidentemente. Então é essa a história de como ele descobriu e de como surgiu essa expressão eureka e como ela ficou tão famosa, né? Foi através desse relato que eu acredito que seja do Vitrúvio a respeito desse ocorrido. Bem, pessoal, sobre o Arquimedes é isso, mas a gente ainda vai falar um pouco sobre Heron, ou Heron, que também foi uma outra figura importante desse período no que diz respeito à mecânica, mas vai ser rapidinho, né? Que nem no último vídeo. Euclides é o brabo, enfim, falamos dele o vídeo todo e no finalzinho a gente falou ali do outro. Mesma coisa aqui no Arquimedes. Falamos do Arquimedes, agora vamos falar um pouquinho do Heron. Entre os matemáticos e engenheiros do mundo antigo, deve-se mencionar Heron, a quem são atribuídas diversas descobertas. Infelizmente, os dados de sua vida são desconhecidos. Viveu provavelmente entre os séculos III e I depois... Não, terceiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Então, muito tempo. Não dá pra gente ter certeza. A questão é complicada por 2 fatores. O fato de Heron ser um nome comum, então muitas pessoas são chamadas Heron, e o fato de que com esse nome também se designava um engenheiro como tal. Então engenheiro em grego talvez seja Heron, ou algo parecido, né? Talvez um apelido para engenheiro, enfim. Então era um nome comum por esses 2 motivos. Talvez aquilo que nos chegou sobre o nome de Heron não seja obra de um único autor, mas de vários autores, né? De vários engenheiros. Mas o que o Heron fala, né? Em que campos ele trabalhou dentro da mecânica, dentro da matemática, da engenharia para resolver? O Reale não menciona. Então, sobre Heron, é só isso mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei, adicionar os vídeos aos favoritos, comentar alguma coisa e divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Além de comprar os livros pelo link na descrição, pelos motivos que eu já falei aqui e que eu sempre falo, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.